A pequena Aurorinha chorava há horas e ninguém fazia nada. Só Samara Lins, uma faxineira que escondia uma dor profunda, teve coragem de agir e salvou a vida dela. Mas, por isso, ela foi demitida. E quando o milionário Ícaro Menezes descobriu a verdade, já era tarde demais. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O choro atravessava os corredores da mansão no Morumbi como um pedido desesperado de socorro. Samara Lins parou no meio da escada, o pano de limpeza ainda nas mãos, e sentiu o coração apertar. Aquele não era um choro comum de bebê. Era diferente. Era um grito de quem precisava de ajuda urgente. Ela olhou para o relógio na parede da cozinha. 3 horas da tarde. A enfermeira Jandira tinha saído há mais de 2 horas, dizendo que ia buscar um suplemento especial para a pequena Aurorinha. Mas o choro continuava, cada vez mais fraco e desesperado. Samara subiu mais alguns degraus, hesitante. Não era seu lugar. Ela era apenas a faxineira. Sua função era limpar, passar pano, deixar tudo brilhando. Mas aquele som estava rasgando algo dentro dela, mexendo com feridas que ainda sangravam. Fazia apenas 3 semanas que ela tinha perdido sua própria filha. 3 semanas desde que se despediu da sua filhinha. 3 semanas desde que seu mundo desabou. E agora, ouvindo a Aurorinha chorar daquele jeito, cada segundo parecia uma eternidade. O choro ficou mais agudo. Samara largou o pano na escada e correu para o 2º andar. A porta do quarto estava entreaberta. Ela empurrou devagar, o coração batendo forte no peito. O que viu a fez parar na entrada sem ar. Aurorinha estava no berço de madeira clara importada, com lençóis de seda que custavam mais do que Samara ganhava em 1 mês. Mas nada daquele luxo importava agora. A bebê de 2 meses estava com o rostinho vermelho, os lábios ressecados, a boquinha se abrindo e fechando, como se procurasse algo que não estava lá. Meu Deus do céu! Samara sussurrou, se aproximando. Onde está essa mulher? Ela tocou a testa da bebê. Estava quente, muito quente. Chiu, meu anjo. Calma, calma, ela murmurou, pegando a Aurorinha no colo com cuidado. A bebê pesava tão pouco. Parecia tão frágil em seus braços. O choro continuou, mas agora mais perto do rosto de Samara. A bebê virou a cabecinha procurando, e foi aí que Samara entendeu. A Aurorinha estava com fome, muita fome. Ela olhou ao redor procurando mamadeiras, leite em pó, qualquer coisa. Nada. A bancada de troca estava vazia. A bolsa térmica que Jandira sempre carregava não estava ali. Onde está tudo? Samara perguntou para o quarto vazio, a voz tremendo. Onde está a mamadeira dessa criança? Aurorinha chorou mais alto, como se respondesse que não sabia, que só queria comer, que precisava de ajuda agora. Samara sentou na poltrona de amamentação que ficava ao lado da janela. Era um móvel bonito, estofado em veludo cinza, com uma almofada bordada com o nome da bebê. A esposa do Sr. Ícaro tinha escolhido aquela poltrona com tanto carinho. Samara lembrava de vê-la sentada ali, grávida, sorrindo, fazendo planos. Mas a Sra. Menezes não estava mais ali. Tinha partido no parto, deixando o marido sozinho, com uma bebê recém-nascida e um vazio que ninguém conseguia preencher. E agora, aquela bebê estava muito fraquinha nos braços de uma faxineira que mal conseguia manter-se de pé com o próprio sofrimento. Samara olhou para baixo. Sua blusa de uniforme estava molhada. Seu corpo ainda produzia leite. Mesmo sem ter mais sua filha, mesmo sem ter mais ninguém para amamentar, o leite continuava vindo, como uma lembrança cruel do que ela tinha perdido. O que eu faço? Ela perguntou baixinho, olhando para a Aurorinha. O que eu faço, meu Deus? A resposta veio em forma de instinto. Não houve pensamento lógico, não houve planejamento. Foi algo que veio de dentro, da parte mais profunda do que significa ser mãe. Samara abriu os botões da blusa com mãos trêmulas e aproximou a Aurorinha do peito. A bebê agarrou como se sua vida dependesse daquilo.
porque realmente dependia, e no silêncio daquele quarto luxuoso, enquanto o sol da tarde entrava pela janela iluminando as duas, Samara chorou. Chorou pela filha que perdeu, chorou pela bebê que estava salvando, chorou por tudo que tinha acontecido e por tudo que ainda estava por vir, porque no fundo ela sabia que aquilo ia mudar tudo. Sabia que tinha cruzado uma linha que não deveria ter cruzado. Mas como não fazer? Como deixar uma criança sofrer quando você tem exatamente o que ela precisa? A Aurorinha mamou até se acalmar completamente. O choro parou. A respiração ficou tranquila. E pela primeira vez em horas, a bebê parecia em paz. Samara encostou a cabeça na poltrona, exausta, ainda segurando aquela criança nos braços. Fechou os olhos por um segundo. Apenas um segundo de descanso. Foi quando ouviu a voz atrás dela. "O que você está fazendo?" Samara congelou na poltrona. Conhecia aquela voz. Era a voz do patrão, a voz de Ícaro Menezes. Ela abriu os olhos devagar, o coração disparado, e virou a cabeça. Ele estava parado na porta do quarto, os olhos arregalados, a pasta de trabalho caindo da mão e batendo no chão com um som seco. "Senhor Ícaro, eu..." Samara começou, mas as palavras morreram na garganta. Ele não se mexeu. Apenas ficou ali, olhando para a cena à sua frente. A faxineira sentada na poltrona que tinha sido de sua esposa, amamentando sua filha. A cena era tão íntima, tão impossível, que ele não conseguia processar. "Eu posso explicar", Samara disse, a voz saindo baixa e trêmula. "Por favor, deixe eu explicar." Ícaro deu um passo para dentro do quarto. Seus olhos foram de Samara para a Aurorinha, que dormia tranquila nos braços dela, e depois voltaram para Samara. "Explica então", ele disse, e sua voz saiu mais dura do que pretendia. "Explica o que você está fazendo com minha filha." Samara ajeitou a blusa rapidamente, cobrindo-se, mas sem soltar a bebê. Aurorinha resmungou no sono e Samara automaticamente a embalou com mais cuidado. Ela estava chorando. Samara começou. "Chorando há horas. A senhora Jandira saiu e não voltou. Eu procurei mamadeira, leite, qualquer coisa, mas não tinha nada. E ela estava..." A voz falhou. "Ela estava com muita fome, senhor Ícaro. Estava com febre, os lábios secos. Eu não sabia o que fazer." "Então você decidiu fazer isso?" Ícaro apontou para ela, para a situação toda. "Sem perguntar, sem me ligar, o senhor não estava atendendo o telefone." Samara respondeu, e era verdade. Ela tinha tentado 3 vezes. E ela não podia esperar. As lágrimas começaram a cair. "Eu acabei de perder minha filha, senhor. Faz 3 semanas. Meu corpo ainda produz leite e eu não tenho mais ninguém para dar. Quando vi a Aurorinha daquele jeito, eu só fiz o que qualquer mãe faria." Ícaro passou a mão pelo rosto. Ele parecia cansado. Parecia um homem que não dormia há semanas. Os olhos fundos, a barba por fazer, o terno amarrotado. Desde que a esposa se foi, ele era apenas uma sombra do que tinha sido. "Jandira saiu quando?" Ele perguntou, a voz mais baixa agora. "Meio-dia. Disse que ia comprar um suplemento especial." Ícaro olhou para o relógio de pulso. 3h30. 3h30 que a enfermeira tinha deixado uma bebê de 2 meses sozinha. "Onde ela está agora?" ele perguntou. "Não sei, senhor, não voltou." Ele pegou o celular do bolso e discou. Esperou. Ninguém atendeu. Discou de novo. Nada. "Droga", ele murmurou desligando. Olhou para Samara novamente. Você está bem? Para fazer isso, quero dizer. Está saudável?" A pergunta pegou Samara de surpresa. Ela esperava ser demitida na hora, ser expulsa da casa, mas ele estava perguntando se ela estava bem. "Estou sim, senhor. Fiz todos os exames depois que perdi minha bebê. Está tudo bem comigo, fisicamente pelo menos." Ícaro se aproximou devagar e olhou para a filha. A Aurorinha dormia profundamente, o rostinho rosado agora, a respiração tranquila.
Ele não tinha visto a filha tão em paz desde que a esposa tinha partido. Ela parou de chorar. Ele disse quase para si mesmo. Parou. Samara confirmou. Mamou bastante e dormiu. Ele estendeu as mãos. Posso? Samara entregou a bebê com cuidado. Ícaro a pegou nos braços e a segurou contra o peito, fechando os olhos por um momento. Era seu bem mais precioso. Tudo que tinha sobrado da mulher que amou. Obrigado, ele disse baixinho, por salvar ela. Samara não esperava por isso. Não esperava por gratidão. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Eu não podia deixar ela sofrer, senhor. Ícaro concordou, ainda olhando para a filha. Eu vou demitir a Jandira hoje. Ela não deveria ter saído. Nunca deveria ter deixado a Aurorinha sozinha. Ela disse que ia voltar logo. 3 horas não é logo. A raiva estava clara na voz dele. E se você não estivesse aqui? E se ninguém tivesse ouvido? Samara não respondeu. Não tinha resposta para isso. Ícaro colocou a Aurorinha de volta no berço com cuidado extremo. A bebê nem se mexeu, afundada em um sono profundo e reparador. Ele ficou ali por um momento, apenas olhando para ela, a mão na beirada do berço. Quando se virou para Samara, tinha algo diferente no olhar. Não era mais raiva, era confusão. Era gratidão misturada com algo que ele não conseguia nomear. Você pode ficar mais um pouco? Ele perguntou. Só até eu conseguir outra pessoa, alguém de confiança dessa vez. Claro, senhor Ícaro, o tempo que precisar. Ele concordou e saiu do quarto, pegando a pasta que tinha caído no chão. Samara ouviu os passos dele descendo a escada, ouviu a porta do escritório fechando. Ela se levantou da poltrona e foi até o berço. Aurorinha dormia como um anjo que ela tinha acabado de salvar. Um anjo que por alguns minutos tinha preenchido o vazio impossível que existia dentro dela. Samara tocou de leve a mãozinha da bebê. Vai ficar tudo bem, pequena. Eu prometo. Mas no fundo, ela não sabia se era uma promessa que podia cumprir. Nos 3 dias seguintes, Samara se viu em uma rotina estranha. Continuava fazendo a faxina da mansão, mas agora também cuidava de Aurorinha sempre que a bebê chorava. Ícaro tinha demitido Jandira no mesmo dia, e a nova enfermeira só começaria na semana seguinte. Você se importa? Ele tinha perguntado, quase envergonhado. Só até segunda-feira. Eu pago extra. Samara tinha aceitado. Como poderia recusar? Aurorinha tinha criado um vínculo com ela. Toda vez que chorava e ouvia a voz de Samara, se acalmava na hora. Era algo inexplicável, mas real. O problema era que as outras pessoas da casa tinham começado a notar. Rosa, a cozinheira, foi a primeira a comentar. Estranho isso, né? A faxineira cuidando da bebê como se fosse dela. Depois foi Mauro, o motorista. O patrão está deixando você amamentar a menina? Nossa, que coisa! Mas foi quando Jandira voltou para buscar suas coisas que tudo começou a desandar. Samara estava na cozinha, preparando a mamadeira de Aurorinha, quando ouviu a voz de Jandira na sala. Eu fui demitida por causa daquela faxineira. Ela estava dizendo para Rosa. Ela quer tomar meu lugar, quer se aproximar do patrão. Samara parou, a mamadeira na mão, e sentiu o estômago revirar. Que absurdo! Rosa respondeu, mas sua voz tinha um tom de curiosidade. Você acha mesmo? Tenho certeza. Ela perdeu o filho e agora quer pegar o bebê dos outros. E o pior, ficou lá na poltrona da falecida senhora, amamentando. Que falta de respeito, que atrevimento. Nossa, Jandira, mas ela só estava ajudando, não estava? Ajudando? Jandira soltou uma risada amarga. Ela quer se aproveitar da situação. Quer conquistar o patrão pelas costas. Vi isso acontecer em outras casas. Empregada se aproveitando de patrão viúvo. É sempre a mesma história. Samara entrou na sala, o rosto quente de raiva. Isso não é verdade. Eu só ajudei porque você abandonou a bebê. Jandira se virou, os olhos cheios de raiva. Eu não abandonei ninguém. Saí para comprar o que ela precisava.
Você ficou fora 3 horas. 3 horas, Jandira. A bebê estava com fome. E você achou que era sua obrigação resolver? Você é faxineira, não enfermeira. Não tinha direito de fazer o que fez. Eu tinha o direito de salvar uma criança que estava sofrendo. Rosa se levantou desconfortável. Gente, vamos acalmar. Não precisa brigar. Mas Jandira não acalmou. Pegou sua bolsa e foi em direção à porta. Mas antes de sair, olhou para Samara com desprezo. Você vai se arrepender. Todo mundo vai saber o tipo de mulher que você é. A porta bateu. Samara ficou parada no meio da sala, tremendo. Não liga para ela, Rosa disse, tocando seu braço. Ela está brava por ter sido demitida. É só isso. Mas Samara sabia que não era só isso. Conhecia mulheres como Jandira. Conhecia o poder que uma fofoca podia ter. E ela estava certa. No dia seguinte, quando foi ao mercado de Pirituba para fazer compras, sentiu os olhares. Ouviu os sussurros. É ela, uma mulher comentou com outra no corredor de massas. Aqui está se aproveitando do patrão rico. Coitado do homem, ainda de luto e já tem mulher se jogando. Samara fingiu não ouvir e seguiu com suas compras, mas as palavras doíam. Doíam porque não eram verdade. Doíam porque ela só tinha tentado ajudar. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou uma pessoa que não esperava ver nunca mais. Donata Guimarães, sua ex-sogra, estava sentada na escada do prédio onde morava. Oi, Samara! Donata disse, se levantando. Era uma mulher de 50 e poucos anos, magra, com o rosto marcado por rugas profundas e olhos duros. Precisamos conversar. Não tenho nada para falar com você, Donata. Ah, tem sim, tem muito. Donata cruzou os braços. Soube que você está trabalhando na mansão dos Menezes, na casa daquele empresário rico. E o que tem? E soube também que você está se aproveitando da situação, que está amamentando a bebê dele, que está querendo tomar o lugar da esposa que se foi. Samara sentiu a raiva subir. Quem te contou isso? Não importa quem contou, o que importa é que é verdade. Você sempre foi assim, Samara, sempre querendo o que não é seu. Meu filho era bom demais para você, e mesmo assim você o enganou, e agora está fazendo a mesma coisa com esse homem rico. Eu não enganei ninguém, e não estou fazendo nada de errado. Não? Donata deu um passo mais perto. Você perdeu seu próprio bebê porque foi descuidada e agora quer pegar o bebê dos outros. Isso é doentio, Samara. Você precisa de ajuda. As palavras foram cruéis. Samara sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Eu não fui descuidada. Minha filha nasceu prematura. Não foi culpa minha. Foi sim. Se você tivesse cuidado melhor de si mesma, se tivesse ido ao médico quando devia, ela estaria viva. Sai da minha frente, Donata. Vou sair, mas saiba que vou espalhar a verdade sobre você. Todo mundo vai saber que tipo de mulher você é. Aproveitadora, desleal, perigosa. Donata passou por Samara e desceu a rua, deixando-a ali, sozinha, tremendo de raiva e tristeza. Quando Samara finalmente conseguiu subir para seu apartamento, mal conseguia respirar. Largou as compras na mesinha da cozinha e se sentou no chão, encostada na parede. As palavras de Donata se repetiam em sua cabeça. Descuidada, aproveitadora, perigosa. Não era verdade. Nada disso era verdade. Mas ela sabia como fofocas funcionavam. Sabia que a verdade não importava quando a mentira era mais interessante. E agora, graças a Jandira e Donata, a mentira estava se espalhando por São Paulo como fogo em mato seco. A mansão no Morumbi estava cheia naquela noite de sexta-feira. Ícaro tinha convidado alguns sócios para jantar e Samara podia ouvir as vozes vindas da sala de jantar enquanto limpava a cozinha. Ícaro, você precisa se cuidar mais, dizia um dos homens. Samara reconheceu a voz de Marcelo Tavares, um dos investidores da empresa. Já faz 2 meses, você não pode ficar trancado aqui para sempre. Eu não estou trancado, estou cuidando da minha filha. Mas você tem funcionários para isso, não tem?
outra voz disse. Era Renato Costa, outro sócio. Aliás, soube que você demitiu a enfermeira. Quem está cuidando da Aurorinha agora? Houve uma pausa. Samara parou de lavar a louça, prestando atenção. A faxineira está ajudando temporariamente, Ícaro respondeu. Até eu encontrar alguém de confiança. A faxineira? Marcelo soou surpreso. Ícaro, com todo respeito, mas isso é apropriado? Por que não seria? Por quê? Marcelo hesitou. Olha, eu ouvi umas coisas. No clube, as esposas estavam comentando. Comentando o quê? Samara segurou o prato que estava lavando, o coração acelerado. Que essa faxineira está... Bem, que ela está se aproveitando da situação. Que ela quer mais do que só trabalhar aqui. O silêncio que se seguiu foi pesado. Quem disse isso? Ícaro perguntou, a voz baixa e controlada. As esposas ouviram de outras empregadas. Dizem que essa mulher perdeu um bebê recentemente e que está usando sua filha para preencher esse vazio. E que ela tem segundas intenções com você. Isso é ridículo, Ícaro disse, mas sua voz não soava tão convicta. É? Renato entrou na conversa. Ícaro, você é um homem rico, sozinho, vulnerável. Você não acha que alguém poderia tentar se aproveitar disso? Samara não é assim. Você a conhece há quanto tempo? 2 meses? 3? Ela salvou minha filha. Ou ela criou a situação para parecer uma salvadora, Marcelo sugeriu. Pensa bem, a enfermeira sai, a bebê chora e de repente a faxineira está lá, sendo a heroína. Muito conveniente, não acha? Samara sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Eles estavam transformando tudo. Estavam pegando um ato de bondade e transformando em manipulação. Vocês estão exagerando, Ícaro disse. Mas havia dúvida em sua voz agora. Estamos tentando te proteger, amigo. Você já passou por muita coisa. Não precisa de mais problemas. E tem mais, Renato acrescentou. Ouvi dizer que essa mulher tem um passado complicado. Ex-sogra que fala mal dela. Dizem que ela foi descuidada com o próprio bebê. Isso não é verdade, Ícaro respondeu, mas sua voz estava fraca. Como você sabe? Você investigou? Você realmente conhece essa mulher? Samara não aguentou mais. Largou o prato na pia e saiu da cozinha, subindo correndo para o quarto de empregada no andar de cima. Fechou a porta e encostou nela, as lágrimas caindo sem controle. Eles estavam destruindo sua reputação. Estavam plantando dúvidas na cabeça de Ícaro. E o pior era que ela não tinha como se defender. Era a palavra dela contra a de todo mundo. Bateram na porta. Samara limpou o rosto rapidamente e abriu. Era Ícaro. Posso entrar? Ele perguntou. Ela deu um passo para o lado. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Você ouviu? Ele disse. Não era pergunta. Ouvi. Ele passou a mão pelo cabelo, visivelmente incomodado. Samara, eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que seja honesta comigo. Pode perguntar. Você tem segundas intenções? Com a Aurorinha? Comigo? Com essa casa? A pergunta doeu mais do que qualquer fofoca. Doeu porque vinha dele. Do homem que ela tinha ajudado. Do homem cuja filha ela tinha salvado. Não, ela respondeu, a voz firme apesar das lágrimas. Eu só queria ajudar. Só isso. Sempre foi só isso. E seu bebê? É verdade que foi descuido seu? Não. A palavra saiu alta demais. Samara respirou fundo, tentando se acalmar. Minha filha nasceu prematura. Eu fiz tudo certo. Fui a todas as consultas, cuidei da minha saúde, mas ela era pequena demais. Os pulmões não estavam prontos. Não foi culpa minha. Os médicos me disseram isso. Não foi culpa minha. Ícaro ficou em silêncio, estudando o rosto dela. Minha ex-sogra me odeia, Samara continuou. Sempre me odiou. Achava que eu não era boa o suficiente para o filho dela. E quando meu bebê se foi, ela usou isso contra mim. Espalhou mentiras. Disse que foi negligência, mas não foi. Eu juro por tudo que é sagrado. Não foi. Tá bom. Ícaro disse baixinho. Eu acredito em você. Mas havia algo em seus olhos que dizia o contrário. Havia dúvida, havia medo,
Mas eu acho, ele continuou, que é melhor você não cuidar mais da Aurorinha. A nova enfermeira começa na segunda. Até lá eu mesmo cuido. Você pode voltar às suas funções normais. Samara sentiu o coração partir. Por quê? A Aurorinha está bem comigo. Ela se acalmou. Está comendo direito. Eu sei, mas as pessoas estão falando. E eu não posso arriscar a reputação da minha filha. Ou a minha. Então você está me punindo por algo que eu não fiz? Não estou te punindo. Estou te protegendo. E protegendo minha filha. Me protegendo? Samara soltou uma risada sem humor. Você está acreditando nas fofocas, senhor Ícaro. Está deixando essas pessoas encherem sua cabeça de mentiras. Talvez, mas eu preciso pensar na Aurorinha primeiro. Sempre. Ele saiu do quarto, deixando Samara sozinha novamente. Ela se sentou na cama, o corpo inteiro tremendo. Tinha perdido a confiança dele. Tinha perdido a chance de estar perto de Aurorinha. E tudo por causa de mentiras. A semana seguinte foi um pesadelo. A nova enfermeira, Clarice, chegou na segunda-feira de manhã. Era uma mulher de 40 anos, séria e profissional. Ícaro a apresentou a Samara rapidamente e ficou claro que Samara não tinha mais nada a ver com os cuidados de Aurorinha. Você volta para suas funções normais, Ícaro disse, sem olhar nos olhos dela. Clarice vai cuidar de tudo relacionado a bebê. Samara concordou em silêncio e desceu para a cozinha. Rosa estava lá, preparando o café da manhã. Ouvi dizer que você não vai mais cuidar da pequena. Rosa comentou, mexendo a panela de mingau. É verdade. Que pena. A bebê gostava de você. Aparentemente isso não importa. Rosa olhou para ela com pena. As fofocas estão feias lá fora, Samara. Até minhas amigas da igreja estão comentando. Dizem que você quer dar um golpe no patrão. E você acredita? Eu? Rosa parou de mexer o mingau. Não sei o que acreditar. Mas sei que fofoca não surge do nada. Sempre tem um pouco de verdade. Samara sentiu a garganta fechar. Até Rosa, que sempre tinha sido gentil com ela, estava duvidando. Ela trabalhou o resto do dia em silêncio. Limpou os quartos, passou pano nos corredores, organizou a sala. Tentou não pensar em Aurorinha lá em cima. Tentou não ouvir o choro que de vez em quando atravessava a casa. Mas era impossível ignorar. No final da tarde, quando estava guardando os produtos de limpeza, ouviu vozes vindo da sala. Reconheceu a voz de Ícaro e de outra mulher. Você precisa fazer o que é melhor para a Aurorinha, a mulher estava dizendo. Samara reconheceu a voz. Era Beatriz Menezes, a irmã de Ícaro. E manter uma faxineira que está causando todo esse escândalo não é bom para ninguém. Ela é uma boa funcionária, Beatriz. Funcionária? Ícaro, ela amamentou sua filha. Isso não é função de faxineira, isso é... Eu nem sei o que é. É estranho, é inapropriado. Ela estava ajudando ou se aproveitando. Beatriz suspirou. Ícaro, você está cego. Todo mundo está comentando. No clube, no salão, nas festas. Estão dizendo que você está sendo enganado por uma empregada oportunista. Eu não estou sendo enganado. Então por que você não a demite? Silêncio. Porque, Ícaro finalmente disse, ela não fez nada de errado. Não fez nada de errado? Ícaro, ela cruzou todas as linhas. E agora sua reputação está sendo manchada por causa dela. A reputação da sua família, da Aurorinha. A reputação de Aurorinha está bem. Está? Você quer que sua filha cresça ouvindo que foi amamentada por uma estranha? Que o pai dela foi tão fraco que permitiu isso? Eu não sou fraco. Então prove, demita essa mulher. Hoje. Samara não esperou para ouvir mais. Subiu correndo para o quarto, pegou sua bolsa e suas poucas coisas. Não ia esperar para ser demitida. Não ia dar a eles essa satisfação. Quando desceu, Ícaro estava no hall de entrada, sozinho. Beatriz tinha ido embora. Samara, ele começou. Eu estou saindo. Ela o interrompeu. Não precisa me demitir. Eu peço demissão. Não precisa fazer isso. Preciso sim.
Eu não aguento mais. Não aguento os olhares, as fofocas, as acusações. Eu só tentei ajudar, Senhor Ícaro. Só tentei fazer o que era certo. Mas ninguém acredita nisso, nem você. Eu acredito. Não acredita. Se acreditasse, teria me defendido. Teria dito para sua irmã e seus amigos que eu não fiz nada de errado. Mas você não disse. Você ficou em silêncio. E silêncio é concordância. Ícaro abriu a boca para responder, mas Samara não deu chance. Eu vou embora. Pode ficar com o meu salário do mês. Não quero nada dessa casa. Ela passou por ele e abriu a porta da frente. Do lado de fora, São Paulo estava começando a escurecer. As luzes da cidade piscavam ao longe. Samara, espera! Ícaro chamou. Mas ela não esperou. Desceu os degraus da mansão, atravessou o jardim perfeitamente cuidado e saiu pelo portão. Pegou 3 ônibus até chegar em Pirituba. Em cada um deles chorou em silêncio, olhando pela janela, vendo a cidade passar. Quando finalmente chegou ao seu apartamento, era quase 8 da noite. O lugar estava escuro e frio. Ela acendeu a luz e olhou ao redor. Tudo estava como tinha deixado de manhã. A cama desfeita, a louça na pia, a solidão impregnada nas paredes. Samara se sentou no chão da cozinha e chorou. Chorou por tudo que tinha perdido. A filha, o emprego, a dignidade, a esperança. Chorou até não ter mais lágrimas. Depois, apenas ficou ali, sentada no chão, olhando para o nada. E pela primeira vez em muito tempo, pensou que talvez fosse mais fácil se entregar à tristeza. 3 dias se passaram desde que Samara tinha saído da mansão. 3 dias trancada no apartamento, sem comer direito, sem dormir direito, sem vontade de fazer nada. As contas começaram a se acumular. O aluguel estava atrasado, a geladeira estava vazia, mas Samara não conseguia se importar. Não conseguia levantar da cama. No 4º dia, bateram na porta. Samara ignorou. Bateram de novo, mais forte. Samara, sou eu, Dona Célia. Abre aqui. Dona Célia era a vizinha do apartamento ao lado. Uma senhora de 70 anos que sempre tinha sido gentil. Samara se arrastou até a porta e abriu. Dona Célia arregalou os olhos ao vê-la. Meu Deus do céu, menina. Você está bem? Estou, Samara mentiu. Não está não. Você está uma caveira. Quando foi a última vez que você comeu? Samara não respondeu. Não lembrava. Dona Célia entrou sem pedir licença. Foi até a cozinha e começou a mexer nos armários. Não tem nada aqui, nada. Você vai desaparecer se continuar assim. Não importa. Como não importa? Dona Célia se virou, as mãos na cintura. Samara, eu sei que você está sofrendo. Sei que perdeu seu bebê, sei que perdeu o emprego, mas você não pode desistir assim. Por que não? Porque eu devo continuar lutando. Você tem a si mesma, isso já é suficiente. Samara soltou uma risada amarga. Não é suficiente, nunca foi. Dona Célia se aproximou e segurou os ombros dela. Escuta aqui, eu perdi meu marido há 10 anos. Perdi minha filha há 5. Sei o que é dor. Sei o que é querer desistir, mas você não pode. Você é jovem, tem vida pela frente. Eu não vejo mais esperança. Então, vamos comer alguma coisa primeiro. Depois, você decide se quer continuar sofrendo ou não, mas não se decide nada de barriga vazia. Dona Célia praticamente arrastou Samara para a cozinha dela e colocou um prato de comida na frente dela. Arroz, feijão, frango. Comida simples, mas feita com carinho. Samara comeu mecanicamente, sem sentir gosto. Melhor, Dona Célia disse, sentando do outro lado da mesa. Agora me conta, o que aconteceu no emprego? Samara contou tudo. Desde o dia que amamentou Aurorinha até o dia que saiu da mansão. As fofocas, as acusações, a rejeição. Dona Célia ouviu em silêncio, concordando de vez em quando. Gente maldosa, ela disse quando Samara terminou. Gente que não tem o que fazer e fica inventando mentira. Mas todo mundo acreditou, até o senhor Ícaro. Então ele é um tolo,
um tolo rico, mas ainda assim um tolo. Samara quase sorriu. Quase. E agora? Dona Célia perguntou. O que você vai fazer? Não sei. Preciso arrumar outro emprego, pagar as contas, sobreviver. E você vai. Vai sobreviver. Vai arrumar outro emprego. Vai seguir em frente. Samara queria acreditar nisso, mas era tão difícil. Naquela noite, depois de voltar para seu apartamento, Samara estava deitada na cama quando ouviu o celular tocar. Era um número desconhecido. Alô? Samara? É a Clarice, a enfermeira da casa dos Menezes. Samara sentou na cama. O que aconteceu? É a Aurorinha. Ela não está bem. E o coração de Samara disparou. Como assim não está bem? Ela não come, rejeita a mamadeira, chora sem parar, está perdendo peso. Já faz 3 dias assim. 3 dias, desde que Samara tinha saído. E o senhor Ícaro está desesperado. Chamou médicos, fizeram exames, não encontraram nada de errado fisicamente, mas a bebê está definhando. Samara fechou os olhos. Aurorinha estava sentindo falta dela, assim como ela estava sentindo falta de Aurorinha. Por que você está me ligando? Ela perguntou. Porque eu acho que você é a única que pode ajudar. A bebê precisa de você. O senhor Ícaro sabe que você está me ligando? Não, mas eu achei seu número na agenda da casa. Eu sei que houve problemas. Sei das fofocas. Mas isso não importa agora. O que importa é a Aurorinha. Samara não sabia o que fazer. Parte dela queria correr para a mansão. Outra parte tinha medo de ser rejeitada novamente. Ela está no hospital, Clarice continuou. Hospital Santa Catarina. Internada desde ontem, desidratação. O senhor Ícaro não sai de perto dela. Qual quarto? 312. Ala das crianças. Samara desligou o telefone e ficou parada, olhando para a parede. Aurorinha estava no hospital. Por causa dela. Não por causa dela. Por causa da ausência dela. Ela olhou para o relógio. 10 da noite. Muito tarde para visitas. Mas ela não se importava. Samara levantou, trocou de roupa, pegou a bolsa e saiu correndo. O Hospital Santa Catarina ficava na Zona Sul, quase 1 hora de distância do apartamento de Samara. Ela pegou 2 ônibus e um metrô, cada minuto parecendo uma eternidade. Quando finalmente chegou, já passava das 11 da noite. A recepção estava quase vazia. Vim ver a Aurorinha Menezes, ela disse para a atendente. Quarto 312. Horário de visitas acabou às 8. A mulher respondeu sem levantar os olhos do computador. Por favor, é urgente. Eu sou da família. A atendente finalmente olhou para ela, estudando seu rosto cansado e suas roupas simples. Família? Sim. A mulher hesitou, mas algo no desespero de Samara a fez concordar. 3º andar. Mas seja rápida. Samara correu para o elevador. O caminho até o 3º andar pareceu durar horas. Quando as portas se abriram, ela seguiu as placas até a ala infantil. O corredor estava silencioso. Apenas o som de máquinas e alguns choros abafados de bebês. Quarto 312. Samara parou em frente à porta. Respirou fundo. Bateu levemente. Entre, veio a voz de Ícaro de dentro. Ela abriu a porta devagar. O quarto estava em meia luz. Havia um berço hospitalar no centro, cercado de monitores e aparelhos. E ao lado do berço, em uma cadeira desconfortável, estava Ícaro. Ele levantou os olhos quando Samara entrou. A expressão dele passou de surpresa para algo que ela não conseguiu identificar. Alívio? Esperança? Samara, ele disse, a voz rouca de cansaço. Clarice me ligou. Ela explicou, ainda parada na porta. Disse que a Aurorinha não estava bem. Ícaro passou a mão pelo rosto. Ele estava péssimo. Olheiras profundas, barba por fazer, roupa amarrotada. Não está, não come, não dorme. Os médicos fizeram todos os exames possíveis. Não tem nada de errado com ela fisicamente. Então, o que é? Eles dizem que é emocional, que ela sente falta de alguém, de alguma coisa. Ele olhou para Samara.
de você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Samara se aproximou do berço. Aurorinha estava lá, tão pequena em meio a tantos fios e aparelhos, os olhinhos fechados, mas inquietos, o rostinho pálido, os lábios ressecados. Posso pegá-la? Samara perguntou. Ícaro concordou. Samara pegou a Aurorinha nos braços com cuidado, tomando conta de não puxar nenhum fio. A bebê estava mais leve do que lembrava, mais frágil. Oi, meu anjo, Samara sussurrou. Eu voltei, está tudo bem agora. Eu voltei. E então aconteceu algo que fez Ícaro se levantar da cadeira. Aurorinha abriu os olhos. Era a primeira vez em dias que a bebê abria os olhos de verdade, com consciência. E quando viu Samara, seu rostinho mudou completamente. A tensão desapareceu. Os lábios se curvaram em algo que parecia um sorriso. Meu Deus, Ícaro murmurou. Samara começou a embalar a Aurorinha suavemente, cantarolando baixinho uma canção de ninar que costumava cantar para sua própria filha. A bebê relaxou completamente em seus braços, os olhinhos finalmente tranquilos. Ela reconheceu você, Ícaro disse incrédulo. Ela realmente reconheceu. Bebês sabem quem cuida deles, quem os ama. Ícaro se aproximou. Samara, eu preciso te pedir perdão. Não precisa. Preciso sim. Eu acreditei nas fofocas. Deixei as pessoas encherem minha cabeça de mentiras. Fui covarde e por causa disso, minha filha está aqui. Por causa de mim. Não foi só culpa sua. Foi culpa de muita gente. Mas eu deveria ter confiado em você. Você salvou ela. E eu te paguei com desconfiança. Samara olhou para ele. Via sinceridade em seus olhos, via arrependimento, via dor. Você estava protegendo sua filha, ela disse suavemente. Eu entendo. Estava protegendo errado, estava afastando a única pessoa que ela realmente precisava. Aurorinha começou a mexer nos braços de Samara, a boquinha se abrindo procurando por comida. Ela está com fome, Samara disse. Ícaro pegou a mamadeira que estava em cima da mesinha. Ela não aceita isso há dias. Samara pegou a mamadeira e ofereceu para a Aurorinha. A bebê hesitou. Depois começou a mamar devagar e pela primeira vez em 3 dias, comeu. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ícaro. Ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Obrigado, ele disse entre soluços. Obrigado por voltar. Obrigado por salvar ela de novo. Samara também chorou. Chorou de alívio, de tristeza, de tudo que tinha acontecido. Ficaram ali os 3, naquele quarto de hospital, unidos pela dor e pela esperança. Aurorinha mamou até ficar satisfeita, depois dormiu nos braços de Samara. Um sono profundo, tranquilo, reparador. O monitor cardíaco mostrava batimentos estáveis. A respiração estava normal. A enfermeira entrou para checar os sinais e parou, surpresa. Ela está dormindo de verdade. Está, Ícaro confirmou limpando o rosto. O que vocês fizeram? Ícaro olhou para Samara. Trouxemos a pessoa certa. A enfermeira sorriu e saiu do quarto, deixando-os sozinhos novamente. Samara, Ícaro disse depois de um longo silêncio. Eu sei que não tenho direito de pedir isso depois de tudo, mas você poderia voltar, não como faxineira, como cuidadora de Aurorinha, como parte da família. Samara olhou para a bebê em seus braços, olhou para Ícaro. E as fofocas? E as pessoas? Que se danem as pessoas. Que se danem as fofocas. Minha filha precisa de você. Eu preciso de você. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Samara passou a noite no hospital. Não saiu de perto de Aurorinha nem por 1 minuto. A bebê dormiu tranquila em seus braços, mamou pela manhã e pela primeira vez em dias sorriu. Os médicos ficaram impressionados com a recuperação. É quase milagroso, o pediatra disse a Ícaro. Ontem ela estava tão fraquinha, sem forças. Hoje está completamente diferente. Não é milagre, Ícaro respondeu, olhando para Samara. É amor. No final da tarde,
Aurorinha recebeu alta. Os médicos recomendaram acompanhamento, mas disseram que ela estava fora de perigo. Ícaro insistiu em levar Samara de volta para Pirituba antes de voltar para a mansão. Você precisa pegar suas coisas. A partir de hoje você mora conosco. Senhor Ícaro, eu não sei se... Por favor, não me chame de senhor. Me chama de Ícaro. Só Ícaro. O motorista os levou até o apartamento de Samara. Era a primeira vez que Ícaro via onde ela morava. O prédio era velho, com rachaduras nas paredes e grades nas janelas. Uma realidade completamente diferente da mansão no Morumbi. É aqui, Samara disse, meio envergonhada. Ícaro não disse nada, apenas ajudou a carregar as poucas coisas dela até o carro. Algumas roupas, alguns livros, uma foto da filha que ela tinha perdido. Quando passaram em frente ao apartamento de Dona Célia, a vizinha estava na porta. Samara, onde você vai? Vou trabalhar, Dona Célia, cuidar de uma bebê. Dona Célia olhou para Ícaro, para o carro importado, para a Aurorinha no bebê conforto. Você tem certeza? Tenho. Pela primeira vez em muito tempo tenho certeza de alguma coisa. Dona Célia sorriu. Então vai com Deus, menina. E se cuida. A volta para o Morumbi foi silenciosa. A Aurorinha dormiu o caminho todo. Samara olhava pela janela, vendo a cidade mudar de Pirituba para bairros mais ricos até chegarem à mansão. Quando entraram, Rosa estava na cozinha. Seus olhos se arregalaram ao ver Samara. Você voltou? Voltei, Samara confirmou. Mas não como faxineira, como cuidadora de Aurorinha. Rosa olhou para Ícaro, que confirmou com a cabeça. Entendo, Rosa disse, mas seu tom era frio. Clarice apareceu na sala. Graças a Deus. A bebê está melhor? Está, Samara respondeu. Obrigada por me ligar. Eu sabia que você era a única que podia ajudar. Bebês sabem quem realmente se importa. Ícaro mostrou para Samara o quarto que seria dela. Não era o quartinho de empregada. Era um dos quartos de hóspedes, grande, com banheiro privativo e vista para o jardim. Você não precisa fazer isso, Samara disse. O quarto de empregada está bom. Você não é empregada. Você é cuidadora de minha filha. Merece um quarto digno. Naquela noite, depois de colocar a Aurorinha para dormir no berço, Samara desceu para jantar. A mesa estava posta apenas para dois, Ícaro e ela. Onde está a Clarice? Samara perguntou. Dei folga. Ela merece descanso depois desses dias difíceis. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Depois, Ícaro limpou a garganta. Samara, tem uma coisa que eu preciso fazer. Amanhã de manhã. O que é? Vou enfrentar as pessoas, as fofoqueiras. Vou deixar claro que você é parte dessa família agora. E que quem tiver problema com isso vai ter problema comigo. Você não precisa fazer isso. Vai só piorar as coisas. Não, vai melhorar. Porque pela primeira vez vou defender o que é certo, não o que é conveniente. No dia seguinte, Ícaro cumpriu sua palavra. Ligou para Beatriz, sua irmã, e marcou um café da manhã na mansão. Quando Beatriz chegou, encontrou Samara na sala segurando a Aurorinha. O que ela está fazendo aqui? Beatriz perguntou, sua voz cheia de desaprovação. Ela mora aqui. Ícaro respondeu calmamente. É a cuidadora de Aurorinha. Você está louco? Depois de tudo que aconteceu? Depois de tudo que aconteceu, percebi que as únicas pessoas loucas eram aquelas espalhando mentiras, incluindo você. Beatriz ficou surpresa. Como ousa me chamar de mentirosa? Porque você é. Você e seus amigos do clube. Vocês transformaram um ato de bondade em escândalo. Transformaram Samara em vilã, quando ela é a heroína. Eu estava tentando te proteger. E proteger de quê? De alguém que salvou minha filha 2 vezes? De alguém que se importa com a Aurorinha mais do que qualquer pessoa? Ícaro, você não entende. As pessoas vão falar. Deixa falarem. Eu não me importo mais. Beatriz olhou para Samara com raiva. Você fez lavagem cerebral nele. Conseguiu o que queria. Eu não quero nada além de cuidar de Aurorinha.
Samara disse calmamente. Não quero dinheiro, não quero status, não quero seu irmão. Só quero cuidar dessa bebê que me salvou tanto quanto eu a salvei. Mentirosa. Chega, Beatriz, Ícaro disse, sua voz ficando dura. Ou você aceita Samara como parte dessa família, ou você sai dessa casa e não volta mais. O silêncio que se seguiu foi tenso. Beatriz olhou de Ícaro para Samara, depois para Aurorinha, que dormia tranquila nos braços de Samara. Você vai se arrepender, ela finalmente disse, pegando a bolsa e saindo. Ícaro suspirou. Desculpa por isso. Não precisa pedir desculpa. Família é complicado. É, mas a verdadeira família é aquela que escolhemos, não aquela que temos por sangue. As semanas seguintes foram de adaptação. Samara assumiu completamente os cuidados de Aurorinha. Acordava de madrugada para as mamadas, trocava fraldas, dava banho, cantava canções de ninar. Aurorinha floresceu, ganhou peso, começou a sorrir mais, a interagir mais. Os médicos disseram que ela estava se desenvolvendo perfeitamente, mas nem tudo era fácil. As fofocas continuavam. No mercado, Samara ainda ouvia sussurros. No parque, quando levava a Aurorinha para tomar sol, outras babás a olhavam com desconfiança. Um dia, enquanto estava no parque, uma mulher se aproximou. Era elegante, bem vestida, com uma bebê quase da mesma idade que a Aurorinha. Você é a Samara, não é? A mulher perguntou. Sou Marcela, mulher do Renato Costa, sócio do Ícaro. Samara ficou tensa. Lembrava do nome. Renato tinha sido um dos que plantou dúvidas na cabeça de Ícaro. O que você quer? Quero me desculpar, Marcela disse, surpreendendo Samara. Meu marido me contou o que aconteceu, como ele e os outros sócios julgaram você sem conhecer. E eu também fiz parte das fofocas. Comentei com outras mulheres no clube. Ajudei a espalhar mentiras. Por quê? Porque era fácil. Porque eu não te conhecia. Porque era mais interessante acreditar no escândalo do que na verdade. Marcela olhou para a Aurorinha, que brincava com um chocalho. Mas ontem, o Ícaro foi ao escritório do meu marido e contou tudo. Como você salvou a filha dele. Como você foi injustiçada. Como quase perdemos uma bebê por causa das nossas fofocas. E você acreditou? Acreditei, porque vi o jeito que ele falava de você. Vi o amor que ele tem pela filha e vi como você está cuidando dela agora. Marcela estendeu a mão. Então, se você aceitar, gostaria de começar de novo, como amigas. Samara olhou para a mão estendida. Parte dela queria recusar, queria manter distância, mas outra parte sabia que perdoar era a única forma de seguir em frente. Ela apertou a mão de Marcela. Amigas. De volta à mansão, Samara encontrou Ícaro no escritório. Ele estava no telefone, mas, quando a viu, encerrou a ligação rapidamente. Como foi o passeio? Interessante. Conheci a esposa do Renato. Ícaro ficou tenso. Ela foi grosseira? Não. Ela se desculpou. Sério? Sério. Disse que você foi ao escritório e contou tudo. Ícaro deu de ombros. Eu disse que ia enfrentar as pessoas. Estava só cumprindo minha palavra. Samara se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Você não precisava fazer isso. Não precisava arriscar suas amizades por mim. Não eram verdadeiras amizades se não aceitam as pessoas que eu amo. A palavra ficou no ar. Amo. Ícaro. Desculpa, ele disse rapidamente. Não quis dizer. Não é. Eu não estava falando de... Eu sei, Samara disse suavemente. Você estava falando de Aurorinha. É, de Aurorinha. Mas havia algo em seus olhos que dizia que não era só sobre a bebê. Naquela noite, depois de colocar a Aurorinha para dormir, Samara estava indo para seu quarto quando ouviu um barulho vindo do quarto de Ícaro. Era um choro abafado. Ela hesitou. Depois bateu na porta suavemente. Ícaro, está tudo bem? O choro parou. Alguns segundos depois, a porta se abriu. Ícaro estava com os olhos vermelhos, o rosto molhado. Desculpa, não queria te acordar. Não acordou. Eu ainda estava acordada.
O que aconteceu? Hoje faz 3 meses. 3 meses desde que ela se foi. Samara entendeu. 3 meses desde que a esposa dele tinha partido no parto. Você quer falar sobre ela? Ícaro hesitou, depois concordou. Eles se sentaram na sala de estar com apenas uma luminária acesa. Ela se chamava Helena. Ícaro começou. Era professora. Ensinava literatura. A gente se conheceu em uma livraria. Ela estava procurando um livro e eu esbarrei nela sem querer. Derrubei a pilha de livros que ela estava segurando. E quando nossos olhos se encontraram, eu soube. Soube que ia me casar com aquela mulher. Samara ouviu em silêncio, vendo a dor e o amor nos olhos dele. Ela ficou tão feliz quando descobriu que estava grávida. Fez planos, decorou o quarto, escolheu o nome, Aurorinha, porque ela dizia que a bebê ia ser a luz da nossa vida. Ele limpou as lágrimas. E foi, mas Helena não ficou para ver. Você sente culpa? Sim, todo dia. Se eu tivesse insistido para ela ir a mais médicos, se eu tivesse percebido os sinais, se... Ícaro, não foi sua culpa. Assim como não foi minha culpa perder minha filha. Às vezes as coisas acontecem e a gente não pode controlar. Ele olhou para ela. Como você consegue continuar? Depois de perder ela? Eu não sei se eu estava conseguindo. Até a Aurorinha. Samara sorriu tristemente. Sua filha me salvou, Ícaro. Me deu um propósito quando eu não tinha mais nenhum. E você salvou ela. Salvou nós dois. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas compartilhando a dor e a cura. Você acha que Helena aprovaria? Ícaro perguntou. Você cuidando de Aurorinha? Acho que sim. Acho que qualquer mãe aprovaria alguém que ama seu filho de verdade. Você ama a Aurorinha? Amo, como se fosse minha. Eu sei, e sou grato por isso todo dia. 6 meses se passaram desde que Samara voltou para a mansão. Aurorinha estava com 8 meses agora, começando a engatinhar, a balbuciar as primeiras palavras. E a primeira palavra que ela falou foi mama, olhando diretamente para Samara. Ícaro estava na sala quando aconteceu. Ele olhou para Samara com lágrimas nos olhos. Ela te chamou de mãe. Samara também chorou. Eu não sei se isso é certo. Não quero tomar o lugar da Helena. Você não está tomando o lugar de ninguém. Você está criando seu próprio lugar. E Helena ficaria feliz. Eu sei que ficaria. A vida na mansão tinha se estabilizado. Samara não era mais vista como faxineira ou apenas cuidadora. Era vista como parte da família. Ícaro a incluía nas decisões sobre a Aurorinha, pedia sua opinião, a respeitava. E devagar, muito devagar, algo começou a florescer entre eles. Não era romance precipitado. Era algo mais profundo. Era companheirismo. Era respeito mútuo. Era amor construído sobre dor compartilhada e cura conjunta. Um dia, enquanto estavam no jardim vendo a Aurorinha brincar na grama, Ícaro tocou a mão de Samara. Você já pensou em ficar? Para sempre, eu digo. Samara olhou para ele. Como assim? Não só como cuidadora, mas como parte permanente dessa família. Ícaro, eu não sei se... Eu não estou pedindo casamento, ele disse rapidamente. Ainda não. É cedo demais para isso. Para nós dois. Mas estou dizendo que quero você aqui. Que a Aurorinha precisa de você. Que eu preciso de você. Samara sentiu o coração acelerar. E o que as pessoas vão falar? Já falaram tudo o que tinham para falar. E eu não me importo mais. A única coisa que importa é minha filha. E você. E essa família que a gente está construindo. Não é uma família perfeita, Samara disse. Não, mas é real. E talvez seja melhor assim. A Aurorinha engatinhou até eles e levantou os bracinhos para Samara. Mama! Samara a pegou no colo, sentindo aquele amor imenso que só uma mãe sente. Não importava que não fosse a mãe biológica, não importava o que as pessoas dissessem. Ela amava aquela criança como se fosse sua. E a Aurorinha a amava de volta. Eu fico, Samara disse olhando para Ícaro. Eu fico para sempre. Ícaro sorriu.
Foi a primeira vez que Samara o viu sorrir de verdade desde que se conheceram. Um sorriso cheio de esperança e promessa. Algumas semanas depois, Samara estava no mercado quando encontrou Donata, sua ex-sogra. A mulher parou ao vê-la, os olhos cheios de surpresa. Ouvi dizer que você está morando com um homem rico agora, Donata disse, o tom acusatório. Estou morando com uma família, Samara corrigiu, cuidando de uma criança que precisa de mim. Sempre soube que você ia arranjar um jeito de subir na vida, às custas dos outros. Samara respirou fundo. Antes, essas palavras teriam a machucado, teriam a destruído. Mas agora, depois de tudo que passou, depois de toda a cura que encontrou, as palavras não tinham mais poder. Donata, eu te perdoo, ela disse calmamente. Perdoo por todas as mentiras que você espalhou, por toda a dor que causou, porque guardar raiva só machuca a mim mesma. Então eu te perdoo e te desejo tudo de bom. Ela passou pela ex-sogra e saiu do mercado, a cabeça erguida. Quando voltou para casa, a mansão estava cheia de vida. Aurorinha estava no chão da sala, brincando com blocos coloridos. Ícaro estava no sofá, trabalhando no laptop, mas sempre de olho na filha. Rosa estava na cozinha, cantarolando enquanto preparava o jantar. Era uma cena simples, uma cena doméstica. Mas para Samara, que tinha perdido tudo, que tinha tocado o fundo do poço, que tinha sido destruída por fofocas e mentiras, aquela cena era tudo. Era lar, era família, era amor. Aurorinha viu Samara e gritou de alegria. Mamá, mamá! Samara a pegou no colo e a girou no ar, ouvindo as risadas da bebê ecoarem pela casa. Ícaro olhou para elas e sorriu. Bem-vinda para casa. Obrigada, Samara respondeu, por me dar uma. Naquela noite, depois de colocar a Aurorinha para dormir, Samara ficou parada na janela do quarto, olhando para as luzes de São Paulo. Do Morumbi, ela podia ver a cidade inteira, podia ver Pirituba, lá longe, onde tudo tinha começado, onde ela tinha perdido tudo, onde tinha renascido. A jornada tinha sido dolorosa, tinha sido injusta, tinha sido quase impossível, mas tinha valido a pena, porque agora ela tinha algo que nenhum dinheiro podia comprar. Tinha uma família, tinha propósito, tinha amor. E pela primeira vez em muito tempo, Samara tinha esperança no futuro. Um futuro não perfeito, mas real, e verdadeiro, e cheio de possibilidades. Ela tocou a janela, sentindo o frio do vidro contra a palma da mão, e sorriu. A faxineira, que tinha sido demitida por amamentar o bebê do milionário, tinha encontrado seu lugar no mundo. Não como empregada, não como cuidadora, mas como mãe, como companheira, como parte essencial de uma família reconstruída sobre ruínas. E isso, Samara percebeu, era mais do que suficiente. Era tudo. 2 anos depois, Samara estava no jardim da mansão, observando a Aurorinha correr atrás de borboletas. A menina tinha 2 anos e meio agora, com cachinhos escuros que balançavam quando ela ria, e olhos cheios de vida. Mama, olha a borboleta amarela! A Aurorinha gritou, apontando para o céu. Estou vendo, meu amor. Que linda! Samara tocou a barriga, onde uma nova vida crescia. 4 meses de gestação. Uma menina, os médicos tinham dito. Ícaro queria chamar de Helena, em homenagem à primeira esposa, e Samara tinha concordado, porque aquele nome carregava amor, não dor. Pensando no quê? A voz de Ícaro veio atrás dela. Ela se virou. Ele estava diferente do homem que tinha conhecido 3 anos atrás. Ainda era sério, ainda era responsável, mas agora sorria mais, vivia mais, amava mais, pensando em como a vida muda rápido. Há 3 anos eu estava no fundo do poço. Hoje estou aqui, casada com você, esperando nossa filha, cuidando da Aurorinha. Eles tinham se casado 6 meses atrás. Uma cerimônia pequena, apenas amigos próximos e família. Beatriz tinha comparecido, finalmente aceitando Samara, depois de ver como ela cuidava de Aurorinha com tanto amor. Marcela tinha sido madrinha.
E Dona Célia, a vizinha de Pirituba, tinha chorado de alegria na primeira fileira. Você merece toda essa felicidade, Ícaro disse, beijando sua testa. Você salvou minha filha, salvou a mim, me ensinou a viver de novo. E você me ensinou que eu podia ser feliz de novo, mesmo depois de tanta dor. Aurorinha correu até eles, os bracinhos estendidos. Papai, mama, brincar! Ícaro a pegou no colo, jogando-a para o alto. As risadas da menina encheram o jardim. Você lembra da mamãe Helena? Ícaro perguntou para a Aurorinha. A menina concordou. Eles sempre falavam sobre Helena, mostravam fotos, contavam histórias. Era importante que a Aurorinha soubesse de onde veio, quem a amou primeiro. Mamãe Helena está no céu, a Aurorinha disse, apontando para cima. Com minha irmãzinha que foi antes. Samara sentiu os olhos encherem de lágrimas. Sim, sua primeira filha estava lá também. E ela gostava de pensar que as duas estavam juntas, cuidando uma da outra, esperando o dia em que a família toda estaria reunida. Isso mesmo, meu amor, Samara disse, ajoelhando para ficar na altura da menina. E elas estão felizes porque você está feliz. Porque a gente está feliz. E quando a bebê nascer, vamos ser 4. A Aurorinha disse animada. Vamos sim. Naquela tarde, Rosa preparou um almoço especial. A cozinheira tinha se tornado mais do que funcionária. Era amiga, era conselheira, era parte da família. Hoje faz 3 anos, Rosa disse, colocando a travessa de lasanha na mesa. 3 anos desde aquele dia que você amamentou a pequena pela primeira vez. 3 anos, Samara repetiu incrédula. Parece uma vida inteira. É uma vida inteira, uma vida nova para todos nós. Depois do almoço, enquanto a Aurorinha tirava a soneca da tarde, Samara e Ícaro foram ao cemitério. Era algo que faziam todo mês. Visitar Helena, levar flores, contar as novidades. Samara colocou um buquê de lírios brancos no túmulo. Eram as flores favoritas de Helena. Oi, Helena, Samara disse suavemente. Vim te contar que a Aurorinha está enorme, falando sem parar, fazendo perguntas sobre tudo. Ela tem sua inteligência, seu jeito curioso. Ícaro segurou a mão de Samara. E vamos ter outra menina, Samara continuou. Vamos chamar ela de Helena. Espero que você goste. Espero que você saiba que não estou tentando te substituir. Nunca poderia. Só estou tentando honrar sua memória. Estou tentando dar para a Aurorinha o amor que você daria se estivesse aqui. O vento soprou suavemente, fazendo as folhas das árvores dançarem. Ela sabe, Ícaro disse. Tenho certeza que ela sabe e está feliz. De volta à mansão, encontraram uma visita inesperada. Jandira, a antiga enfermeira, estava na porta. Samara ficou tensa. Não tinha visto Jandira desde aquele dia terrível, 3 anos atrás, quando tudo tinha começado a desmoronar. O que você quer? Samara perguntou, mantendo distância. Jandira parecia diferente. Mais velha, mais cansada, mais humilde. Eu vim pedir desculpas, ela disse a voz baixa. Levei 3 anos para juntar coragem, mas precisava vir. Desculpas? Pelo que fiz, pelas mentiras que espalhei, por quase destruir sua vida. Jandira olhou para o chão. Eu estava com inveja. Inveja porque a bebê te amava mais do que me amava. Inveja porque o Sr. Ícaro confiava em você. Então eu quis te destruir e quase consegui. Samara respirou fundo. A raiva antiga tentou subir, mas ela a empurrou para baixo. Por que está me dizendo isso agora? Porque eu fiquei doente. E quando você olha para o fim, percebe que precisa fazer as pazes com suas maldades. Eu fui cruel com você. Espalhei mentiras horríveis e sinto muito, muito mesmo. Ícaro deu um passo à frente, protetor. Você quase destruiu minha família. Eu sei, e vou carregar isso até o fim, mas precisava que vocês soubessem que eu me arrependo. Samara olhou para Jandira. Viu uma mulher quebrada, arrependida, sofrendo. E lembrou de quando ela mesma estava quebrada. Lembrou de como a misericórdia de Ícaro a tinha salvado. Eu te perdoo, Samara disse.
Jandira levantou os olhos, surpresa. Como? Depois de tudo? Porque guardar raiva só machuca a mim mesma. E porque eu sei como é estar no fundo. Sei como é precisar de perdão. Samara tocou a barriga. A vida é curta demais para carregar ódio. Jandira começou a chorar. Obrigada, obrigada por ser melhor do que eu merecia. Depois que Jandira saiu, Ícaro abraçou Samara por trás, as mãos em sua barriga. Você é incrível. Depois de tudo que ela fez, você a perdoou. Aprendi com você. Você me perdoou quando todo mundo me condenou. Agora eu faço o mesmo. Naquela noite, quando Aurorinha estava dormindo, Samara e Ícaro se sentaram na varanda, olhando as estrelas. Você é feliz? Ícaro perguntou. Mais do que imaginei que poderia ser. E você? Muito. Às vezes tenho medo que seja um sonho, que vou acordar e você não estará aqui. Eu estou aqui, e não vou a lugar nenhum. Ele a puxou para mais perto. Quando eu olho para você, vejo tudo que é bom no mundo. Vejo força, vejo perdão, vejo amor verdadeiro. Eu só vejo um homem que me deu uma segunda chance, que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Nós nos salvamos, um ao outro. Samara olhou para o céu, para as estrelas brilhando. Pensou na filha que tinha perdido. Pensou em Helena, que tinha partido tão cedo. Pensou em todas as mulheres que tinham passado pela vida delas e deixado marcas. E pensou nas duas meninas que tinha agora. A Aurorinha, que dormia tranquila no quarto, e a bebê que crescia em sua barriga, chutando suavemente. Sabe o que aprendi com tudo isso? Samara disse. O quê? Que a vida pode te tirar tudo, pode te deixar no chão, quebrada, sem esperança. Mas se você continuar respirando, se você continuar tentando, se você permitir que o amor entre, sempre há uma chance de recomeçar. Sempre. E você acha que todo mundo merece essa chance? Acho. Até mesmo a Jandira, até mesmo a Donata, até mesmo todas as pessoas que me machucaram. Porque no fim, todo mundo está só tentando sobreviver à própria dor. Ícaro beijou seu cabelo. Eu te amo mais do que as palavras podem dizer. Eu também te amo. Você, Aurorinha, essa bebê que vem chegando. Vocês são minha família, minha vida, meu tudo. Meses depois, quando a pequena Helena nasceu, a casa inteira se encheu de alegria. Aurorinha estava encantada com a irmãzinha. Segurava a mãozinha dela com cuidado, cantava para ela, ajudava a trocar fralda. Eu vou cuidar dela, mama. Aurorinha prometeu. Sempre. Eu sei que vai, meu amor. Você é a melhor irmã mais velha do mundo. E enquanto Samara amamentava a pequena Helena, com a Aurorinha sentada ao seu lado e Ícaro observando as três com amor nos olhos, ela percebeu que tinha chegado onde precisava estar. Não era uma história perfeita. Tinha começado com dor, com perda, com injustiça. Tinha passado por fofocas, rejeição, sofrimento. Mas tinha terminado com amor, com família, com esperança. E no final era isso que importava. Não a perfeição, mas a verdade, a cura. O amor que nasce das cinzas da dor. Samara tinha perdido uma filha, mas tinha ganhado duas. Tinha perdido tudo, mas tinha reconstruído algo ainda mais forte. E quando olhava para suas meninas, para seu marido, para a vida que tinham construído juntos sobre os escombros do passado, ela sabia que cada lágrima tinha valido a pena. Cada momento de dor tinha preparado o caminho para cada momento de alegria. E sabia, com absoluta certeza, que estava exatamente onde deveria estar. Em casa, com sua família, amando e sendo amada. E isso era tudo, era suficiente, era perfeito em sua imperfeição, era vida, real, verdadeira e lindamente humana. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.